Em pauta. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante LET, começando mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis. Hoje nós vamos falar sobre um tema que realmente está em voga na nossa sociedade, precisamos falar sobre, que é com relação ao bullying. A doutora Yasmine Fayad Takeda, nossa colunista aqui de saúde, psicóloga, que realmente trabalha com essa tendência, né, digamos assim, que é realmente uma das vertentes na nossa sociedade, principalmente entre as crianças e os adolescentes. Lá também ela tem essa realidade no consultório dela. Então daqui a pouquinho a gente vai trazer o bate-papo com a nossa colunista aqui de saúde, falando sobre bullying. Mas antes, eu quero agradecer desde já a sua audiência qualificada, você que me acompanha aqui no canal 14, na NET Anápolis, você que me acompanha também através do youtube.com/programa em pauta Anápolis. Olha, fazendo os nossos agradecimentos à agência de comunicação que produz este programa, viu? A BM Comunicação Integrada, sua assessoria na medida certa. Agende uma visita através do WhatsApp no 99105-7392. 99105-7392. Assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, marketing digital, marketing político. Pensou em comunicação? Pensou BM Comunicação Integrada. Agradecimentos também aos nossos apoiadores aqui, a Vivência Store, que é uma boutique aqui na cidade de Anápolis, que me veste hoje no programa, que fica ali na rua Aleixo Rodrigues de Queiroz, esquina com a travessa José Rocha, quadra 8, lote 49, no Jundiaí Industrial. O WhatsApp é o 99135-7062. Vou repetir. 99135-7062. Um beijo especial a todos lá da Vivência Store, que me veste hoje aqui com essa linda blusa, né? Realmente nessa tendência toda colorida, já nessa manga aqui de fora, diferente, nesse estilo agora já para o ritmo do verão, e também numa calça flare aqui, que afinal de contas, looks que geralmente eu gosto de trazer aqui para você, para apresentar aqui para você, a telespectadora, né? Claro, em especial para as nossas telespectadoras mulheres, né? Para te mostrar a versatilidade, na verdade, desses looks, viu? Que você pode estar trabalhando, é um look, na verdade, que acaba se tornando informal, você pode dar uma extensão aí para um happy hour, né? Ou você já pode ir direto para a igreja, para alguma atividade que você queira fazer, enfim. O objetivo, na verdade, é de mostrar looks de vários parceiros nossos aqui, que realmente você está pronta para o dia, independente do local que você esteja. E claro, bem vestida, né, realmente bem comportado, isso é que é o mais bacana, não é mesmo? Porque aí você está realmente tranquila. Então, a minha dica para você é Vivência Store, uma parceira nossa aqui, nova aqui do nosso programa, tá bom? Um beijo lá para todos da Vivência Store. Um beijo também especial para a turma da Omega do Balão, que é uma joalheria aqui na cidade de Anápolis, mas também tem diversos acessórios, como óculos solares, armações, relógios, anéis, carteiras masculinas, canetas executivas. Olha, Omega do Balão, o que era bom está de volta, tá bom? Que fica ali na Rua Barão do Rio Branco, número 978, bem no centro da cidade. O endereço certo para presentear quem você ama. Um beijo especial também para a turma da Clínica de Estética e Beleza Paula Castro, que fica ali no bairro Jundiaí, atendendo a turma de segunda a domingo, inclusive também aos feriados, finais de semana e feriados também. A turma ali da Paula Castro atende você com o carinho que você merece, tanto na parte de salão, quanto também na parte de clínica e de estética, tá bom? Agende seu horário no 3943-4545. 3943-4545. E mandar um beijo especial pro Robson Magalhães, que fez essa make, arrasou esse cabelo aqui hoje, pra gente poder apresentar esse programa pra vocês, tá bom? Vai lá, gente, confira, 3943-4545. E para finalizar, os nossos apoiadores, para adoçar esse programa que tá precisando, viu? Balas de coco Dona Neuza, as balas de coco que derretem na boca. E pro seu evento, ter um gostinho de quero mais, tem que ter balas de coco Dona Neuza, tá bom? Faça suas encomendas, os seus pedidos pelo WhatsApp, no 99674-9282. 99674-9282. Bom, deixa de papo e vamos então falar sobre bullying com a doutora Yasmine Fayad Takeda. Em pauta, jornalismo dinâmico e com credibilidade com a jornalista Blenda Maraíza.
Olá, seja bem-vindo à nossa sala de estar aqui do programa Em Pauta, sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis. Obrigada a você desde já pela audiência qualificada que nos acompanha aqui através do canal 14 na NET Anápolis, ou também a turma que nos acompanha também aí através do youtube.com/programa Em Pauta, nosso canal do YouTube. A turma que está aí na NET tem oportunidade, depois vai lá, siga a gente, se inscreve lá no nosso canal, e para a turma que já está aí no nosso YouTube, obrigada pela sua audiência também, viu, pessoal? Bom, hoje nós estamos aqui com a nossa colunista de saúde, a doutora Yasmine Fayad Takeda, que é psicóloga. Olá, Yasmine, seja bem-vinda. Olá, obrigada. E vamos falar de um bate-papo muito interessante, de uma pauta, na verdade, que é recorrente, por isso é importante falar. Na verdade, todas as pautas que a gente fala aqui, a gente costuma dizer, é importante falar sobre, né? Isso, já é uma regrinha, entre aspas, né? Vamos falar sobre. E dentre as pautas, a pauta de hoje vai ser sobre bullying. Quer entender um pouco mais sobre o bullying? Nós vamos falar sobre ele agora. E claro, a pergunta clássica, né? O que é o bullying, Yasmine? Porque, na verdade, por exemplo, na minha época de escola, sofri vários bullying. Creio que você também deve ter sofrido. Quem nunca sofreu, né? Até você em casa nos assistindo, possivelmente já deve ter sofrido. Só que na nossa época não existia essa denominação de bullying, né? E parece que a gente não encarava de uma forma tão séria, ou até por não encarar de uma forma tão séria, parece que não tinha aqueles desgastes, né? Principalmente de crimes, né? Como vem acontecendo em alguns casos. Mais recentemente a gente pode trazer de Goiânia, né? Isso. Que o jovem cansado de sofrer tanto bullying, né, pelo menos é o que foi registrado, né, que seria, digamos assim, uma das causas por ter simplesmente levado uma arma modelo .40 e aberto fogo contra os seus colegas. Então, para a gente entender, Yasmine, complicado, né, se tornou, digamos assim, uma falta de aceitação, para a gente entender a definição de bullying e já gerar um crime. Na nossa época não tinha isso, né? Não, hoje em dia... Por isso que a gente precisa falar. Sim, hoje em dia o que acontece? As pessoas, até existem algumas brincadeirinhas, né? O pessoal fala assim, agora tudo é bullying. A pessoa faz isso... sofrendo bullying. Para justificar algum crime, alguma ação, alguma coisa. E não, né? Porque agora as pessoas elas resolveram falar sobre isso. Antigamente era igual você falou. Quando a gente era nova, chegava lá na escola, tinha uma brincadeirinha ou outra, mas a gente não levava em consideração que aquilo era o bullying. Porque o bullying é quando eu invado o espaço do outro, né? Em resumo, é quando existe uma agressão ou física ou até mesmo verbal. Então, por isso que hoje as pessoas, elas começaram... Aí, quando sai no manual de diagnóstico, por exemplo, um transtorno. Aí, todo mundo já começa a falar sobre aquilo, né? O déficit de atenção, TDAH, transtorno bipolar. Então, as pessoas, elas vão criando nomes. Mas quem hoje não é bipolar? Quem hoje não sofre de ansiedade? Todos nós temos um pouco de cada transtorno, né? Depende do momento. E o bullying? O bullying para poder enfrentar essa situação. Porque já existia. Então, digamos assim, não é um transtorno, pode denominar um transtorno? Não, na verdade o bullying é quando principalmente acontece na idade escolar, né? Na área daquela indefinição de criança para adolescência. Sim, porque geralmente começa lá na idade escolar, quando tem aquele coleguinha que fala, para você entrar no meu grupinho, você vai comer areia. Não tem isso de antigamente, que hoje em dia os meninos ainda falam isso. Mesmo, então, olha, para você entrar no meu grupo, você tem que fazer tal coisa, você não pode ser amiga da fulana. Então, isso... é bullying. É bullying, né? Hoje a gente considera, por quê? Porque aí essa criança, ela chega em casa, ela fala para os pais, e aí os pais, eles já estão denominando o quê? Minha filha está sofrendo bullying. E aí vai para a escola. E é onde acontece um grande problema na escola, porque movimenta toda a família, os professores, os pais desses colegas. Então, existe uma grande movimentação quando acontece isso na idade escolar, né? Falou em idade escolar, lembrei. Não existe, então, o bullying só nessa fase criança a adolescente. Existe também na educação infantil? Sim, existe em todas as fases, né? Olha, por exemplo, o caso desse rapaz de Goiânia. Adolescente de 13 anos, né? Sim, ele já vinha sofrendo
algumas ameaças, as pessoas falando dele desde muito tempo. Não foi de agora, pelo que foi noticiado. Entendi. Né? Então, tem todo um histórico. E, às vezes, esse comportamento começa dentro de casa. Não é só na escola. Muitas vezes, os pais, por exemplo. Né? Nossa, olha, você tá muito burro. Você não tá sabendo crescer na vida. Menospreza, Menospreza os filho, filhos. né? E aí, os filhos, eles vão crescendo com essa idade, com essa mentalidade de que eles fracassado. realmente não conseguem. E no fundo, não acaba não conseguindo mesmo, não, Não né? consegue, né? Porque nós precisamos desse apoio para crescer. Como lidar, então, nessa fase primordial infantil, tão complicada, né? Porque a gente entende... Não sou mãe, mas, né, os pais, as mães, de uma forma geral, entendem que quando a gente coloca os filhos na escola, estão um dos locais mais seguros, né? E aí que a gente descobre que, na verdade, não está, né? Não está tão seguro. Hoje em dia as coisas estão muito mudadas, né? Então, assim, a gente precisa de estar sempre, acho que os pais precisam de estar sempre olhando a questão do limite com esses filhos. Meu filho, ele não pode fazer tudo o que ele pensa que é normal, né? Falta limite nessa nova forma de Muito. cuidar dos filhos, de educar Muito, os filhos? Muito, porque aí, por exemplo, a questão da internet. O meu filho, ele pode acessar qualquer rede social, ele pode falar o que ele quiser na internet. Não é assim. Né? Uma criança, ela precisa de limite, ela pede o limite o tempo todo. Então, a gente precisa de estar sempre olhando com cuidado para isso. Não dá para simplesmente a criança ter tudo o que ela quer o tempo todo. Nem ela não quer, né? Nem ela consegue administrar isso, né? Então, a gente precisa de ter esse cuidado também. O professor, ele acaba te tratando, né? Em função do exemplo lá de Goiânia, né? Uhum. O professor também, por exemplo, ele acaba se tornando um alvo de bullying dentro de sala de aula? Hoje em dia está bem complicado, né? Porque existem vários relatos, por exemplo, de professores que sofrem agressão dentro da sala de aula. Então, isso também entra nessa falta de limite. Que limite é esse que essas crianças estão tendo dentro de casa e elas estão replicando fora? Então, nós precisamos de olhar mais uma vez com cuidado para isso. Porque o professor, antigamente, o professor falava alguma coisa, a gente já falava, nossa... Falou a lei máxima dentro da sala de aula. Autoridade. Autoridade. Né? Que na verdade né? É respeito, né? Você já parava e falava, nossa, ele falou, ele tá ali, tá trabalhando. Respeitava o limite daquela pessoa. Uhum. Hoje existe essa invasão até da privacidade do professor. Né? O que é muito difícil, porque as crianças elas precisam de entender que existe lugar e comportamento para todas as situações. Então, o bullying realmente não é um fenômeno recente? Não. Infelizmente, nós já temos há muito tempo, mas é agora que é o grande boom. Todo mundo fala sobre. Né? Então, até denominou um nome, né? Sim, hoje já tem a nomenclatura. Bullying, estou sofrendo bullying. Né? A própria pessoa ela já nomeia o que ela está sofrendo. Uhum. Então, isso já existia antes, mas hoje é muito mais falado. Tem diferença entre o bullying de uma menina ou de um menino? É até uma das coisas que eu estava pensando, né? Porque, realmente, a menina... antigamente, o bullying era o quê? A maioria dos casos que eu já acompanhei. Ela não quer ser minha amiga, eu vou falar mal dela, né? E as pessoas denominavam bullying. Hoje não. Hoje a gente já tem relatos das meninas que elas vão lá e agridem essas colegas na porta da escola. É porque a gente poderia dizer que a agressão feminina seria mais psicológica e do menino seria mais física. E Sim, o que já não é mas mais. agora a gente já não tem como mensurar isso. Porque já está misturado ali. Né? A menina ela já agride fisicamente também. O menino ele faz uma agressão psicológica. Então, não tem como a gente... Como lidar com isso, hein? Meu Deus do céu. Muito complicado, né? Mas tudo isso, eu sempre bato nessa tecla de que a família precisa de entender o que esse filho passa dentro de casa também. Né? Se ele está estranho, se ele está com um comportamento diferente, se as notas estão caindo. Porque tudo começa dentro de casa. Não é só lá na escola, eu pegar meu filho, colocar ele na escola e falar assim, olha,
tomem conta, qualquer coisa me chame. Não, os pais, eles precisam de entrar, sim, nessa educação. Até mesmo desse limite. Não é só a escola que coloca limite. Talvez é aí que a gente, na verdade, poderia até depois, já me deu até um insight para a gente fazer uma mesa redonda entre pais, professores e psicólogos. Por quê? Para realmente ver a realidade de como está para os professores essa questão, né, da educação. Porque o que a gente tem percebido é que os pais têm transferido a educação de base dentro de casa para a escola. E aí, às vezes, nem só na escola. Para o esporte, para a natação, para o balé, para o inglês, ou seja lá o que for, dá 200 atividades por dia para a criança, para que ela possa realmente extravasar, chegar em casa simplesmente o quê? Comer, tomar banho e dormir. Essa é a realidade, e aí, muitos pais, né, existe até agora, eu venho acompanhando, os pais que falam, não, eu nem quero ensinar a tarefa de casa para o meu filho. Eu já vou pagar alguém para ajudar ele a fazer a tarefa de casa, porque tá aí o contato, eu não dou conta. Né? Justamente, aí entra naquilo que a gente sempre fala, é a qualidade do tempo que eu passo com o meu filho, não é a quantidade. Né? E o limite também é uma forma de estar presente. Também, né? Justamente. Olha, gente, você que está sintonizando agora, nesse momento, o Canal 14, na NET Anápolis, nós estamos no programa Em Pauta, com a doutora Yasmine Fayad Takeda, psicóloga, nossa colunista de saúde aqui do nosso programa. E a pauta de hoje é sobre o bullying, né? Uma das pautas que mais tem sido comentadas nas rodas de amigos, enfim, de uma forma geral, é a pauta do momento, né? Sim. Infelizmente, viu? Tem crescido muito. O espectador, ele também, Yasmine, ele pode ser também considerado um agressor dentro dessa questão, desse mundo do bullying? Na verdade, a gente precisa de entender o contexto, né? Se essa pessoa, ela tá ali observando e tá simplesmente com medo de entrar nessa situação, né? Porque muitas pessoas, elas observam esse comportamento de alguém sofrendo bullying, mas elas têm medo de entrar e também se tornarem vítimas. E serem, né? É alvo, né? Justamente. E tem aquelas pessoas que elas estão assistindo que elas estão com prazer no que elas estão vendo. Tem isso também. Tem isso também. Então, é algo que a gente precisa de analisar o contexto. A gente tem falado muito da pessoa que sofre o bullying, né? Mas o que leva uma pessoa a cometer um bullying? Olha, normalmente essa pessoa, ela sofreu bullying também. Em algum momento da vida, ela passou por alguma frustração. É a hora dela revidar. Justamente, ela não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com o espaço do outro, não sabe lidar com as diferenças. Então, tudo isso pode, sim, se tornar um fator desencadeante para poder fazer bullying com outra pessoa. Né? Mas aí eu volto mais uma vez para o que eu sempre falo também. A gente precisa de analisar o contexto que essa pessoa está inserida. O bullying, qual seria, digamos assim, o pior para poder mensurar aqui? Da agressão física ou da agressão psicológica? Os dois, né? Não tem como a gente definir e falar, nossa, o psicológico ou o físico. Porque depende da forma como essa pessoa que sofre o bullying recebe a violência. Então, por exemplo, tem gente que recebe uma agressão psicológica, sofre muito mais do que uma agressão física. Então, vai da reação de cada um. Como é que a pessoa está, né, a ponto de receber isso, né? Como evitar o bullying? Seria uma regrinha boa aí pra gente poder ensinar a meninada que tá na escola, principalmente? Porque é época difícil, é a tal da época da escola, né? Muito. A adolescência é muito complicada. As emoções da flor da pele. Meu Deus! Mas olha, eu acho que um dos alertas são os pais prestarem atenção, principalmente nesse limite que a gente está falando. A criança, ela precisa sim de limite. Os adolescentes, principalmente, precisam de limite. Pensa, um adulto sem limite. Ele faz tudo o que ele quiser, né? Ele fica inconsequente. Então, precisa sim dessa barreira do que pode, do que não pode, do que é certo e do que é errado. Precisa sim. E eu acho que também é ensinar essas crianças que existem diferenças. Né? Que as pessoas não são todas iguais e que ninguém vai encaixar no padrão que eu coloquei de normalidade para minha vida. Então, precisa de entender isso, essa diferença na vida de cada um. Olha que bacana, viu? A gente está numa era totalmente diferente, como a gente falou, né? Pelo menos na minha época
de adolescência, né, de criança, não existia essa nomenclatura de bullying, então a gente vai passando de geração para geração. Hoje a geração é outra, na época não existia nem internet, né? E aí agora sim, com o alvo da internet, o boom da internet, né, tem o cyberbullying. É onde as pessoas também acabam se escondendo através de uma tela de computador ou até mesmo do smartphone para poder agredir o outro, né? E hoje eu acredito que é um tipo de agressão maior. Acho que é tão difícil quanto a agressão física e a psicológica, porque envolve as duas, né? Porque é um mundo virtual, um paralelo com o mundo real, né? Você não sabe quem é que está ali do outro lado, porque muitas vezes essa pessoa está anônima. Você fica com medo, né? Hoje em dia é tão complicado isso. Então, não tem como você analisar o agressor ali naquele momento se ele tiver anônimo. Então, é algo que é do mundo da fantasia, né? O que essa pessoa está pensando, por que essa pessoa está fazendo isso comigo, que tipo de violência essa pessoa pode fazer comigo. E a pessoa simplesmente pensa que pode tudo, né, através da internet, né? Ainda tem isso ainda, né? E aí é quando a gente precisa, sim, de entender que a internet também tem limite. Como lidar com esse... Ou é bullying virtual ou cyberbullying, né? Isso. Nós precisamos, por exemplo, pessoas muito públicas. Geralmente tem os haters, eles vão lá, falam coisas super negativas para essas pessoas. Haters vem da palavra norte-americana de odiar, né? Odiar, isso. E aí, essas pessoas... Tem gente que lida super bem com as críticas. Agora, outros vão se sentir totalmente ofendidos. Né? Então, a gente precisa de entender... E eu acho que as pessoas precisam de se colocar no lugar do outro. Eu estou fazendo com essa pessoa o que eu gostaria que fizesse comigo? A gente costuma dizer o seguinte, se nós, todos nós, né, seguíssemos uma lei só, que é a lei de Deus, que é amar a todos, né? Como Jesus amou, né, nos amou, pronto. Não precisaria de outra regrinha, nem de leis, nem de nada, né? Na verdade, isso, amor das pessoas. Ser empático, né? Eu preciso me colocar no lugar do outro para eu entender o que ele está vivendo. E aí isso vale para qualquer idade. É uma regra para a vida. É verdade, porque um adolescente inconsequente é um adulto, meu Deus. Justamente. E é onde acontecem todas essas situações de violência, agressões físicas, psicológicas. Yasmin, eu sei que você tem um acompanhamento bacana dos adolescentes por ser jovem, né? Então, os adolescentes se identificam, te procuram como psicólogo lá no consultório. Tem algum exemplo que você possa citar pra gente que te chamou a atenção dentro desse contexto do bullying? Sim. Eu sempre tenho esses adolescentes e dessa vez um deles começou a se automutilar por causa do bullying. Então foi onde ele procurou. Que tipo de bullying que a pessoa sofria na época? Muito calado, muito introspectivo, tinha muita vergonha de se expor, de estar no ambiente social. Então era aquela pessoa, o típico nerd, fica ali quietinho, A dele. as notas as melhores da sala. Então aquilo tudo foi acumulando interiormente, né? Ele foi se isolando. Ele foi se isolando cada vez mais, até que a fuga dele foi começar a se automutilar. Para chamar atenção, para dizer que algo estava errado. Na verdade, para poder aliviar o sofrimento do que as pessoas falavam e ele não retrucava. Ele não tinha força. Ele não tinha força, então foi uma forma de pedir ajuda. Gente, eu não estou conseguindo falar, então eu começo a me automutilar, que é uma forma de pedir ajuda. E esse caso, que é o psicológico da pessoa? Sim, e esse caso, quando tem esses casos na escola, geralmente eu envolvo a família toda. Tem, né? Eu envolvo família, eu envolvo escola. Então tá todo mundo junto, porque a gente precisa dessa rede de apoio. Para esse adolescente ele se sentir seguro também e ele entender que ele não está sozinho. Né? Então o bullying não é uma forma só de chamar a atenção, como a gente escuta popularmente. É um pedido de ajuda também. Né? Essa pessoa que ela vai ficando isolada socialmente, ela vai perdendo a vontade de sair de casa, ela começa a ter as notas mais baixas. É uma forma de pedido de ajuda. Por que a sociedade, né, encara essas doenças de
saúde mental mesmo. Eu ia falar doença mental, pessoas iam achar que são pessoas que são, né, que tem aqueles transtornos, aquelas... Não é isso. Mas assim, que acabam passando por situações que precisam de socorro, por exemplo, o bullying, a depressão, e as pessoas encaram como se fosse simplesmente uma frescura. Fraqueza, ou, né? Ou que tá querendo aparecer. Gente, por quê? Até hoje a sociedade ainda encara assim, né? E aí, mais uma vez, porque as pessoas não se colocam no lugar do outro. Né? E cada vez mais individualistas, uma sociedade mais individualistas. E eu também não... Porque a gente tem uma grande diferença. Ouvir e escutar. Quando eu ouço, entra no ouvido e sai no outro, se eu quiser. Agora, se eu escuto, eu me coloco no lugar do outro e tento entender o que ele está me falando ali naquele momento. É um diálogo. Para escutar o outro hoje em dia, né? Justamente. E aí, nesses casos, depressão, ansiedade, bullying, a maioria desses transtornos de hoje em dia, né? As pessoas, elas acabam deixando passar. Por quê? Porque eu pedi ajuda pro outro, o outro vai me ver como fraca. E aí, não. Né? Eu prefiro me isolar. E hoje em dia todo mundo é forte, todo mundo é bem resolvido. O Instagram mostra todo mundo feliz. Engraçado, uma vez eu fui na igreja, né, e tinha uma mulher, uma preletora lá, e ela falando assim, gente, parem com esse negócio de Instagram, que esse Instagram chama estragando. Tá estragando a vida do povo, tá estragando a família, tá estragando tudo, porque na verdade é a falsa, na verdade, é a falsa realidade de felicidade, né? Sim. E aí as crianças e os adolescentes, eles também entram nisso, né? Se nós adultos fazemos isso também, as crianças, elas estão ali aprendendo também, por esse modelo de repetição. Então, se os meus pais, eles estão acostumados a mexer ali nas redes sociais o tempo todo, eu também vou fazer. Por que eu não posso? E esse é o grande problema, né? Porque as crianças, elas vão ficando sem limite mesmo. Então, o segredo realmente é ter limite, é acompanhar... Acompanhar. Pai ser pai, mãe ser mãe. Isso. Não transferir essa obrigação para a escola, para outras atividades. Assumir essa responsabilidade. Assuma o papel de pai e de mãe. Né? As crianças, elas precisam disso. Eu acho que é fundamental. Você assumir esse lugar de que você realmente é um cuidador ou uma cuidadora dessa criança. E que ela vai precisar desse apoio. Essa é a forma da gente evitar transtornos e até começando no bullying e outros transtornos posteriormente. Né, é todo esse conjunto, né? Limite, amor, qualidade de tempo, colocar no lugar do outro. Acho que todas essas regrinhas básicas que a gente aprende durante a vida, a gente tem que levar isso, mas de forma genuína, né? Eu me colocar ali e entender a dor do outro. Acho que é muito isso. Doutora Yasmine Ferraz Takeda, psicóloga, nossa colunista de saúde aqui do programa Em Pauta. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Olha, quer sugerir mais pautas para nós? E essa foi, na verdade, uma pauta recorrente, mas também de sugestão aqui dos nossos telespectadores, na verdade, dos nossos seguidores também na internet, né? Afinal de contas, a instância Em Pauta na cidade aqui, tanto na TV, quanto também no rádio, no Facebook. Tá bom, pessoal? Obrigada, Yasmine, e até a próxima. Obrigada, até. Quer dar uma sugestão? Vou pedir aqui para a Leda também colocar aqui para gente o nosso número de contato aqui da nossa produção. Aí manda seu WhatsApp, manda sua sugestão de pauta. Vai ser um prazer poder te atender e tratar das pautas aqui, justamente aquelas que vocês querem saber, que precisam se falar, né? A gente vai tratar aqui com o maior carinho aqui no programa Em Pauta. Um grande abraço e é com a doutora Yasmine que eu encerro o programa de hoje. Me despeço de vocês e até uma próxima oportunidade. Até lá. Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com